Bom dia, pessoal, tudo bem? Segue a aula de matemática de hoje, segunda-feira, tá joia? Como vocês veem, ó, a data da apostila é de 5/4 a 9/4, então nós estamos bem atrasados, tá? Então essa semana a gente vai trabalhar uma aulinha a mais para a gente poder alcançar a apostila atrasada, tá joia? Alcançar a data atual, né? Beleza? Então vamos lá. Matemática, vocês vão completar o nome da professora Sueli, da professora Eliane, Valéria, desculpa. O nome de vocês completinho, letra maiúscula, nome e sobrenome e quinto ano A aqui, tá bom? Então na primeira aula, nós vamos continuar estudando sobre medida de comprimento. Na aula passada, a gente já começou. Lembre-se que vocês tiveram que colocar dentro de uma tabelinha e completar com zeros para encontrar, transformar quilômetro em metro, metro em centímetros. Então hoje nós vamos continuar, tá? Então olha só. Vocês vão observar na primeira atividade, vocês vão observar o desenho e responder, ó. Então aqui eu tenho uma régua, essa régua tem de 0 a 15, então, ou seja, ela tem 15 centímetros, né? E aqui eu tenho um lápis e um palito de fósforo. Então, ó, primeiro vai perguntar quantos centímetros tem o lápis, prestem muita atenção que não tá começando no zero, ó. Então você tem que contar do 3 ao 4, 1 e assim por diante. Então, de 3 para chegar no 11, né? Quantos centímetros tem esse lápis? Tem que prestar bastante atenção, tá? Depois, quantos centímetros tem o fósforo, certo? Quantos palitos de fósforo são necessários para obtermos o mesmo comprimento do lápis? Então, não se esqueçam de grifar o que está pedindo, ó. Centímetro, lápis. Centímetros, fósforo, palito de fósforo, né? Quantos palitos de fósforo são necessários para ter o comprimento do lápis? Então, tentem grifar o que está mais importante no probleminha para você não esquecer, tá? Desenhe e faça a operação. Então, na letra C, eu quero o desenho e a operaçãozinha aqui, tá bom? Na letra D, ó, se adicionarmos todos os objetos, a régua, o lápis e o fósforo, teremos quantos centímetros? Então, vocês vão fazer uma operaçãozinha aqui ou um desenho, tá bom? Na verificação da aprendizagem, ó, podem ver que a gente vai ver um pouquinho de medidas, mas agora é medidas de comprimento de altura, né? Continua sendo medida de comprimento, mas agora nós estamos falando da altura de crianças, ó. Nós temos a Ana, a Rita e o Gui. Observem aqui, ó, o tamanho do desenho aqui de cada tirinha, né? Então, ó, a Ana tem 1,35 m, a Rita tem 1,40 m e o Guilherme tem 1,55 m. Lembrando que a Rita, a maneira de escrever a altura da Rita poderia ser 1,4 cm também. Lembra que a prof falou que na aula passada que o zero à direita na medida ali não tem valor? Então, tá, esse 40 ele pode ser 1,4, que a gente lê da mesma forma, 1,40 m, tá? A gente tem sempre que imaginar o zerinho ali. Quem é o aluno mais alto? Daí você vai olhar qual é a diferença, né? Ó, que é a diferença? Quem é mais alto, né? O Gui ou a Ana é diferente, é mais alto, tá? Então vão grifando ali, ó. Qual dos alunos passou de 1,5 m? Ó, presta atenção, não é 1 metro, é 1,5 m. Quantos centímetros, né, que passou? Se somarmos a altura da Ana e da Rita, que altura nós teremos? É correto escrever a altura da Ana 1,4? Por quê? Acabei de falar aqui, ó, né? Será que eu posso tampar esse zerinho aqui? Né? Lembra que vocês colocaram no quadro lá e foram acrescentando zero? Então, né? Será que tá certo? Eu acabou de explicar, tá? Você vai pegar uma reguinha ou a fita métrica que tá lá no anexo, ó, no final da apostila, ó, no final da apostila de matemática, na página, ó, nessa página aqui, nós temos uma fita métrica. A professora tentou imprimir ela na medida padrão, então peguem essa fita métrica ali, vocês vão cortar ela, tá? Bem certinho, bem retinho, ou usar a própria régua de vocês e vão medir, ó, a altura do caderno, o comprimento do caderno, a espessura do caderno, tá? Tem diferença. A altura é uma coisa, o comprimento é outra, a espessura é outra, ó. O comprimento do lápis, a espessura da folha de caderno, a ponta do lápis de cor. Então, observem bem o que a Pro tá pedindo nesses casos, tá bom? E aí vocês vão completar aqui, ó, tá? Em centímetros e em milímetros, ok?
Na segunda aula, gente, nós vamos começar agora o estudo sobre medida de massa, né? Nós estudamos a medida de comprimento, que as principais são quilômetros, metros, centímetro e milímetro. Lembra que a gente estudou várias, mas as principais são essas. Na medida de massa, nós vamos perceber que nós temos duas principais. Claro que existem vários outros termos que se usa, mas os principais usados hoje, na realidade, não são dois, são três, né? Eu já vou explicar para vocês, tá? Então, ó, para medir a massa, né, ou o peso de um produto, objeto ou um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medida. As mais usadas são o grama e o quilograma. Nós usamos também o miligrama, tá? Mas quase não se fala dele em quantidades quando eu falo de alimentos. Agora, o miligrama eu uso mais quando eu vou pôr a gotinha de um remédio, né? E assim por diante. Então, são unidades bem menores, tá? O quilograma, o quilo, né, é utilizado para nos referir a quantidade de feijão em um pacote ou a massa corpórea de uma pessoa. Então, quando eu falo, eu vou subir na balança e vou medir meu peso, na realidade eu não estou medindo o meu peso, eu estou medindo minha massa, tá? Então, sempre que a gente sobe numa balança ou coloca algum alimento numa balança, isso a gente fala, apesar da gente falar que é o peso dele, na realidade é a massa dele, tá? Então, o grama ele é utilizado para nos referirmos às porções menores. Então, eu uso o quilo para a porção maior e grama para a porção menor, tá certo? E o miligrama para menor ainda, ok? Então, ó, a balança é o instrumento mais adequado para medir massa, tá joia? Então, pessoal, da mesma maneira que a gente tem aquela tabela de unidades de medida de comprimento, que a gente viu que era o metro, centímetros e milímetros lá, né? Quilômetro, metro, centímetro e milímetro, nós também temos a tabela oficial de medida de massa, certo? Então, nós temos o quilo, o grama e o miligrama. Claro que tem muito mais medidas, tá? Então, o quilograma corresponde a 1000 gramas, o hectograma corresponde a 100 gramas, o decagrama corresponde a 10 gramas, o grama corresponde a 1 grama, o decigrama é a 10ª parte do grama, o centigrama é a 100ª parte do grama e o miligrama a 1000ª parte do grama. Não há necessidade de memorizar isso aqui, tá? É mais para vocês terem um conhecimento só. Então, as unidades de medidas mais utilizadas, né, no nosso dia a dia são a tonelada, o quilograma, o grama e o miligrama. Então, a tonelada, ela equivale a 1000 quilos, o quilograma equivale a 1000 gramas, o grama, a 10ª parte do quilo, é como se eu tivesse dividido o quilo em 10 partes, e o miligrama é como se eu tivesse dividido o quilo em 1000 partes, tá bom? E pegado um pedacinho só. Então, com base nessa tabelinha aqui colorida, vocês vão fazer o quê? Vocês vão completar, ó, quantos tem uma tonelada, quantos tem meia tonelada, quantos tem 1 quilo, quantos tem meio quilo, tá bom? E assim por diante. Na verificação da aprendizagem, pessoal, tá? Tem que prestar bastante atenção, porque continua sobre medida de massa, certo? Mas, ó, vocês têm que prestar muita atenção aqui. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 1 quilograma. Aqui eu tenho 500 gramas, aqui eu tenho 2 quilogramas e aqui eu tenho 250 gramas. Vejam, qual tem mais aqui? 1 quilo, 2 quilos, 500 gramas ou 250 gramas? Se a gente olhar nessa tabela, a gente vai perceber que o quilo, ele que corresponde a 1000 gramas, e o 2 quilos, ele corresponde a 2000 gramas. Então, a gente tem sempre que imaginar o zerinho aqui, tá? Então, o 1 quilo, ele tem 3 zeros e o 2 quilos tem mais 3 zeros. Então, são 2000 gramas e 1000 gramas, tá? Então, você vai olhar cada item desse e vai completar aqui, tá joia? Na terceira aula, ó, continua ainda o medida de massa, tá? Então, aqui a professora faz um lembretinho, ó, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Sabendo disso, você vai calcular a quantidade de cada produto para se obter 1 quilo. Então, vejam só, aqui eu tenho 500 gramas. Quantos faltam para 1 quilo? Se é 500 gramas, 1 quilo não tem 1000, né? Tá até dizendo aqui, ó, 1000. Então, você vai ter que chegar no 1000. 250 gramas, quantos que falta para chegar no 1000? E assim por diante, tá joia? O mesmo aqui, ó, ainda baseado naqueles produtos lá. Agora tá perguntando sobre meio quilo, né? O que é meio quilo? O que é a metade de 1 quilo? E aí você vai responder lá baseado nas imagens, tá? Atenção, sempre que a gente for falar de grama, a gente tá falando de masculino, então é o grama, tá?
E a gente tem mania de falar a grama, mas não é, é o grama, tá certo? E na verificação da aprendizagem, ó, tem alguns probleminhas com balança. Então, é probleminha de lógica, tá? Preste bastante atenção nos pesos aqui, ó, nas correspondências, para você poder marcar a alternativa certa, tá? Só tem uma alternativa correta em cada questão, tá joia? Então, leia com bastante atenção, grifem os probleminhas, tá? E qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá joia? Um beijinho a todos.